Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, faça perguntas, ative as notificações. Ah, Leandro, mas eu nem sei o que você vai dizer. Cara, escute então depois. Mais um vídeo gratuito e que vale muito dinheiro. Antes de mais nada, queria agradecer a todo o apoio demonstrado no último vídeo denúncia, que na verdade foi uma oportunidade da nossa comunidade se unir mais ainda e demonstrar toda a sua força. Só tenho a agradecer do fundo do coração por todo o amor e carinho recebido. E tenho certeza que devolvi toda essa consideração com os resultados impressionantes que os membros do canal tiveram agora no segundo turno das eleições. Teve 35%, 40%, 50%, 65% em apenas um dia. Quem está lá dentro do Telegram viu tudo isso ocorrer. Pessoas muito gratas, que com certeza terão natais mais gordos e férias melhores com as famílias. O que me deixa extremamente entusiasmado. Tudo sinalizado pelo Vendaval, que tem sido uma ferramenta que a cada dia atrai maior número de usuários. Todo esse apoio e mensagem de incentivo me motivou a lançar esse vídeo, que para mim está uma obra de arte. É um dos melhores vídeos que já fiz, me deu muito trabalho, e quando eu estava no Rio de Janeiro, todo dia entrava ali, fazia um pouquinho, porque ele não é simples. Até porque a realidade também não é simples. Vou trazer uma pesquisa bem recente, que considera a maior e melhor já feita pela Test Trade. E chegou a alguns resultados surpreendentes, que podem mudar a sua maneira de operar. É um vídeo para se ver muitas vezes, até assimilar a quantidade enorme de informações que há nele. Tenho certeza que cada vez que você vê esse vídeo, mais insights você vai ter. Demorei um pouco, como eu falei, porque não era nem porque eu estava chateado com o ocorrido. Isso foi superado rapidamente com todo o apoio de vocês, mas porque eu viajei para o Rio para ver o meu filho. E amanhã eu estou embarcando para um cruzeiro que vai ser uma viagem espetacular. Mas eu queria deixar antes para vocês mais esse presente antes de eu viajar. Bom? Então aproveitem ele e sigam comigo nessa jornada. Regras Gerais, parte 4 da série Tudo sobre Escolha de Delta. Antes de mais nada, é importante falarmos sobre a curva de aprendizado, porque esse vídeo aqui vai exigir um pouco mais de vocês. E, ao mesmo tempo, quero situá-los e motivá-los a sempre seguir adiante. Então, o que acontece? Em qualquer área, especialmente essa de opções, existe um gráfico que a gente pode fazer entre a sua autoconfiança e a quantidade de conhecimento e experiência que você adquire em determinada área. Então, quando você obtém as primeiras receitas de como você operar opções, e você pega elas, você pode se sentir muito confiante e achar que já sabe tudo, né? Que você tem que buscar a meta de lucro, 65, fechar 21 dias, aí você pega aquelas receitinhas todas lá, pronto, vou ficar rico agora vendendo opções.
E você, então, está aqui no máximo da confiança. E talvez você ache que não precisa mais comprar nenhum livro, não precisa ficar assistindo aí os meus vídeos aí de meia hora a uma hora, porque, afinal, você já sabe tudo. Eu vou chamar aqui do pico dos ignorantes, mas isso é qualquer área. O cara, quando ele aprende pouco, ele começa a achar que sabe muito. Só que aí você vai operar. E você começa a ter, então, milhões de dúvidas, porque as coisas não ocorrem exatamente como você esperava. Aí você começa a cair a ficha. Espera, tem mais do que eu imaginei aqui. Quando então você chega lá no Vale do Desespero, nossa, é muita coisa, eu nunca vou dar conta, porque não é exatamente isso, e agora o que eu faço? E tal, aí pega o livro do professor Maurício, um tijolão, e você começa a ficar com medo e não vou dar conta, nossa, vou ser pobre mesmo. Quando você insiste e aprofunda e começa a assistir os meus vídeos, né, você começa a entender mais o que você está fazendo. Mas o interessante é que, por mais que você comece a entender, o seu nível de confiança ele nunca vai alcançar o que era antes. Porque você percebe que a humildade no mercado financeiro, assim como em outros mercados, também é uma qualidade extremamente valiosa. E essa jornada aqui é um pouco do que a gente vai estar fazendo aqui hoje. Infelizmente, eu queria chegar aqui nesse ponto da nossa série Como Escolher o Delta e te dar uma receitazinha simples ou pelo menos confirmar tudo que você já sabia antes. Eu até inicialmente queria alcançar isso, essa era uma meta. Mas no meio do caminho eu percebi que eu trazer para vocês uma regrinha extremamente simples não estaria contribuindo para vocês fazerem as melhores operações. Então, eu vou seguir essa jornada com vocês para tentar fazer vocês enxergarem a curva do movimento, que ela se altera em cada delta, para vocês entenderem o que de fato está em jogo e como você pode extrair o melhor resultado em cada caso. Não deixo também de oferecer algumas alternativas de regras, que vocês vão poder estar escolhendo, dentre elas, aquelas mais adequadas ao seu perfil. Mas vamos seguir adiante. Importante fazer algumas considerações iniciais, antes de embarcarmos nessa jornada. As regras de bolso, elas vão ser desafiadas nesse vídeo. Importante que você entenda que quanto mais você estudar, mais complexo vai ficar e mais essas regras de bolsa serão desafiadas. Eu tive que adotar algumas premissas aqui hoje também. A partir do momento que há divergência entre pesquisas, eu sempre vou dar mais peso às pesquisas mais recentes e que abrangem mais tempo. E eu vou sempre buscar, então, confirmações por meio de pesquisas adicionais. E se eu tiver que arredondar, eu vou buscar sempre uma uniformidade de parâmetros. Tá? Até porque, já falei isso várias vezes, nós não precisamos ter uma precisão de ciência de foguete. Tá? Vou estar explicando isso porque também. Mas vamos lá. Trago aqui uma pesquisa que está aqui nesse Show Core Strategies Straddle Strangle Daily PL. Você pode botar isso aqui no site lá da Test Trade. Eu até recomendo que você assista lá. Infelizmente, não está no YouTube, infelizmente, não tem sequer legenda em inglês. Mas você entendendo aqui o conteúdo já vai te dar uma condição melhor de você assistir lá. Tá?
Independente disso, eu estaria aqui hoje traduzindo essa pesquisa para você. E eles começam com essa tela aqui, que é a performance média, onde você vai ter, então, a duração média dessa pesquisa, que eles utilizaram 16 anos do SP500. E esse show aqui ele foi publicado em 26 de maio de 2021. Então, nós estamos vendo aqui que são trades que têm, em média, 44 dias. E aqui já é colocado um resultado desse estudo, que ele fala que os straddles, para alcançar metade do crédito inicial, ele teve que levar quase que a duração inteira, 40 dias, ficando aí apenas a 4 dias de DTE. DTE, sempre vou estar falando, são dias para expiração. Enquanto o strangle de um desvio padrão, ou seja, delta 16, teria levado 22 dias para realmente chegar aos 50. E vamos lá. Esse gráfico aqui é um gráfico extremamente impressionante. Cada linha que está aqui representa um delta. A primeira linha que está aqui embaixo representa o 10. Essa aqui o 16. Depois vai de 5 em 5. Delta 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50, que é o straddle aqui em cima. Primeiramente, vamos falar sobre delta 16. E aqui a gente percebe, aqui no eixo vertical, é a média diária da lucratividade. Então, a gente vê que sempre está dando positivo, então a gente pode chamar de lucratividade. A gente vê aqui que o maior PL, que é a melhor métrica sempre, o nosso PL diário, é sempre a métrica mais assertiva, que ela vai dar o nosso lucro por dia, que isso tem a ver com a utilização ótima do seu portfólio, da sua margem. A gente percebe que nesse estudo mais abrangente, o ótimo acontece a 60%, mesmo que historicamente, a Test Trade tenha sempre defendido os 50%. E até fundamenta a meta da Invest TV, que ela defende os 65%, que ela é até mais superior, quando você compara aqui do que a meta de 50%. Mas esse estudo aqui estabelece os 60% como uma meta ótima. Mas vamos guardar esse range aqui de 50% a 65%. E ele traz aqui o gráfico também do tempo. E você percebe a mesma lógica? A linha branca, a delta 10, aqui a segunda é a 16 e a 20, assim por diante. Então, você vê quando cruza aqui o 21 DTE, você vê que, de fato, é 50%. Então, esse último estudo da Test Trade confirma no delta 16 os 50% e 21 DTE. Só que os 50% não é o lucro máximo que você pode obter diário, é o 60%. Quando você bota o 60%, dá 19 DTE. E quando você traz a meta da Invest TV, que é 65%, você chega no 17 DTE. Mas o nosso ótimo fica aqui no 60, 19 DTE. Muito bacana. É importante também mostrar, aqui vamos agora para o delta 50, e quando nós vamos aqui para o delta 50, nós percebemos que na expiração, de fato, quanto maior o delta, maior a lucratividade PL. E esse resultado aqui é bastante impactante, porque nós sabíamos que o PL bruto era proporcional ao delta, mas aqui está dizendo que o PL diário, na expiração, também é proporcional
ao delta. Na expiração, mesmo a gente avaliando diariamente, o Streda é poderoso. Isso é muito forte, porque nós estamos levando até a expiração. Então, o valor bruto, ele compensa de uma forma avassaladora, mesmo você tendo maior risco aqui, como a gente vai estar vendo. Quando a gente faz, então, PL maior, ele dá 30, que é exatamente a média entre o que a Test Trade prega e o que a Invest TV prega. A média é 30 aqui. E quando a gente vai buscar isso, o impacto disso na duração do trade, né? Primeiro tem aqui o 50, que está lá, inclusive, na primeira página lá da pesquisa, que é 40. Nós temos aqui que para 25, nós temos 17 DTE. Para 30, que é o ótimo, dá 13 DTE. E quando nós consideramos, então, a meta da Invest TV, nós temos aqui 11 DTE. Vocês podem ficar olhando isso aqui horas e horas. Essa tela e essa aqui. Quantos insights vocês podem ter só olhando isso aqui? Mas vamos lá, mas vamos trazer essas pesquisas passadas, né? Antes disso, nós temos aqui uma pesquisa do SPY de 2014. Em 2014, eles defendiam esses times aqui. E quando a gente compara com essa última pesquisa, nós vemos que os dias que você tem que permanecer, olha só aqui o 21 DTE, está em 20%, não é nem 25%, é 20%. 50%, como nós vimos lá, que era 40%, 36% para 40%, e você vê. E você vê que, mesmo lá em 2014, já sabia que o straddle era uma estrutura que você poderia levar, sim, até o vencimento, e você estaria ganhando por dia mais dinheiro. Você pode trazer aqui os 60 dias também, onde você observa esse mesmo fenômeno, sem ter aquela puxadinha no final, como teve aqui. Então, aqui, você 70 dias, você tem lucros diários consistentes, assim como também a 30 dias. Porque você, inclusive, vai tendo mais, quanto mais se aproxima. Então, essa é uma estratégia, inclusive, quem tiver mais experiência em straddle vai perceber isso na prática, que você pode abrir ela em qualquer DTE. Se você tiver que abrir uma estratégia 15 dias da expiração, não tem nenhuma melhor que não seja o straddle. A não ser que você tenha, claro, um viés direcional. Então, o straddle, ele não tem um limite de DTE. Não tem. E eu descobri que nenhum estudo da Test Trade fundamenta esse limite. Não existe. Existe um limite que você ganharia maior PL, mas você pode continuar ganhando PLs diários consistentes quando você vai levando até o vencimento. E é isso aqui eu coloco para a gente dar uma olhada, né? Porque apesar desse estudo aqui ser de 2014, as metas de lucro da Test Trade são ainda baseadas em 2014. Esse estudo aqui, Taking Profits, onde ela traz uma tabela de referência para o straddle, é baseado nessa tabela que está aqui, que é de 2014. É só vocês conferirem ipsiliteris aqui, os números. Então, as tabelas atuais de referência da Test Trade são baseadas em pesquisas de 2014. Tá? Eu tenho uma visão crítica também da Test Trade. Apesar da Test Trade ser a minha grande fonte de dados, não quer dizer que eu vou estar
olhando para os resultados dela de uma forma cega. Eu tenho uma visão crítica. Eu tenho minha experiência, eu tenho as minhas operações, eu tenho tudo que eu sei de diferença entre o mercado americano e o brasileiro. Eu não vou ficar pegando os dados cegamente e dizendo que vale para o nosso mercado. Eu tenho uma visão crítica. E essa última pesquisa que eles trouxeram é uma pesquisa muito mais aderente a tudo que eu já observei. E é por isso que eu vou trazer ela para o nosso operacional. Eu fui confirmar, né, eu precisava ter uma outra pesquisa que tivesse num tempo intermediário. Aqui é o SPY de 2005 a 2017, então foi 3 anos depois, a de 2014, e você percebe que, de fato, 25% você tem que chegar a 16 DTE. 16 DTE é depois da de 21. Então, não tem nenhuma pesquisa que vai num detalhe da test trade que sustenta você amparar suas operações a 21 DTE para o straddle. A não ser que você bote uma meta inferior a 25. Aí você poderia fechar a 21 DTE, mas não a 25. A 25 você até consegue um ciclo ainda dentro do 45, antes do 45 que vem depois, mas se for para passar para 35 e ir em direção a 50, você vai já começar a entrar perto do vencimento, que ainda assim compensa, mas que vai ter maior desvio padrão. Como você pode ver aqui, quanto maior a meta, maior vai se tornando o desvio padrão. Você vê aqui que nem aumenta tanto aqui, quando você vai entrando até o 15. Mas a partir do 15, de fato, começa a aumentar bastante. Mas aí também aumenta o lucro que você vai ter, porque aí nós não estamos falando aqui de aumentar de 80 para 90, então nós estamos falando aqui de aumentar de 25 para 100. E 100 não vai ser 65. E, de novo, eu trago aqui para vocês verem como está destoando o 16 DTE. Aqui é 16 DTE, mas aqui o 16 é segurando, tá? Vai dar 29 dias. Então, você vê aqui, 29 dias é 40%. Está vendo aqui, 29 dias? É 40%. E aqui está dizendo que é 25%. Vamos lá. E aqui, então, vem o meio termo, que era a dúvida de muita gente. E o meio termo? Como é que a gente faz para operar? Está aqui. O meio termo ótimo é 40. Que a gente pode considerar, então, vocês já repararam que existe aqui um losango que representa uma zona ótima, e você vê que o delta 30 ele pode estar aqui entre 35 e 50. Esse losango foi muito uma maneira pela qual lá o pesquisador da Test Trade, aquele japonês lá, não quebrou os paradigmas da Test Trade. Ele falou, está dentro do losango, né? Está dentro do losango. Mas, na verdade, ele está trazendo uma visão mais apurada e precisa dos PLs diários. E aqui, então, seria 40. E você pode estar aí variando de 35 a 50, ainda tendo bons PLs diários. Quando você tenta confirmar isso numa pesquisa adicional, então eu trago também mais uma outra pesquisa aqui de 2005 a 2017, aonde se utilizam de vários metas percentuais para delta 30. E a gente, de fato, percebe que isso aqui, 35 a 50, está coerente com isso aqui.
que essa, de fato, é a região mais adequada de meta para você lidar com os triângulos delta 30. Ok, check, ok. Quando a gente leva isso, então, para o tempo que vai ser necessário você permanecer na operação, para você, então, poder definir ou chegar até ela, ou seja, já era para ter tido a lucratividade quando você alcança aquele tempo. Se você não alcançou quando você chegou naquele time, é sinal que está na hora de você buscar uma operação melhor, porque o lucro já era para ter vindo naquele momento. Então, vamos ter aqui no 21 DTE, você vai ter 35%. Olha só que interessante. No 21 DTE. No 40, que é ótimo, vai dar 19 DTE. E você, no 15 DTE, vai ter, então, os 50%. Por que eu falo muito do 15 DTE? Porque o 15 DTE é o 45 do próximo ciclo. Então, é um ótimo momento para você sair do ciclo anterior. Você saindo do 15 DTE, você entra no 45 seguinte. Olha que legal. Então, é sempre um momento muito importante que vai te ajudar muito a você fazer um uso ótimo do seu portfólio também. Então, quais são as lições disso tudo? Esse que é o grande desafio. Para baixa volatilidade, nem é tão grande o desafio. Você tendo o IVR entre 30 e 50, você basicamente vai ter essas opções aqui. Então, esquece delta 30, esquece delta 50, pegando tudo que nós vimos nessa série. Você pode operar segundo as metas da Test Trade, que estão confirmadas, mais uma vez. Essa meta aqui ela é a meta mais confirmada na história do mundo de pesquisa de opções. É sempre isso, 50%, 21 DTE. Mas existe uma meta ótima, segundo esse último estudo, que é 60% e 19 DTE. Ou então você pode continuar operando pela meta da Invest TV, que é 65%, que, na verdade, você vai ter que avançar sobre os 21 DTE, operando em 17 DTE. E lembrando que isso aqui não é uma ciência de foguete. Tá? Isso aqui é um estudo que foi feito no SPY. Você pode, de repente, pegar um outro ativo e dar uma diferença de DTE. Então, não tem por que você ficar agarrado aos 21 DTE. E, mais uma vez, se é 17 DTE, por que não é 15, então? Porque você saindo do 15 vai entrar no 45 seguinte. É uma ótima forma de você sair de um ciclo e entrar no outro. Ah, Leandro, eu posso sair no 17 e entrar no 47 do outro? Ok, pode ser também. Mas está aqui. Você, para conseguir avançar uma meta maior de lucro, você tem que avançar na duração do trade. É isso que você tem que entender aqui hoje. Bom, vamos lá. E alta volatilidade, que é a IVR acima de 50? Está aqui. É a mesma lógica no 16, que aqui nesse caso você pode, mesmo em alta volatilidade, optar por fazer delta 16, porque você vai ter menos volatilidade, não do ativo, que a volatilidade do ativo é óbvio que é igual para todas, né? Vai ter menos volatilidade da lucratividade, do seu strangle. É mais conservador, você pode continuar fazendo delta 16. Ou você pode optar pelo delta 30, você pode até manter essas métricas aqui que estão batendo,
Vamos aproveitar isso, 35, 21, 40, 19, 50, 15 DTE. Eu botei em azul as metas ótimas, tá? Mas você repara que é ótima em termo, porque a gente já aprendeu em vários estudos que também é ótimo você abrir seu trade a 45. Não que você não precise abrir em 50, não possa abrir em 50, não possa abrir em 55, em 100, 35 e 40. Mas em 45 é um pouquinho melhor abrir. Então, vai ter também um ganho, não nesse ciclo, mas já no próximo ciclo, você saindo a 15 e entrando a 45. No próximo ciclo, vai ser melhor você entrar a 45 do que entrar a 47. Então, tem um ganho que não está contabilizado nesse ciclo, que vai ser ganho no próximo ciclo. Isso também eu nunca ouvi ninguém falando. Mas é lógico isso, não é lógico para você? Agora que eu falei, não faz sentido para você? Claro que faz. Você pode estar utilizando 25%, é isso aqui que vai estar destoando com o que a gente estava muitas vezes fazendo, que é o que o Invest TV prega, que é 35%, mas para chegar no 35% tem que avançar. E é isso que eu tenho observado muito. Então, se você quiser ficar antes dos 45 do próximo ciclo, você não tem como buscar muito mais que 25. Aqui nesse estudo seria no máximo para 21 DTE seria 27%. Então, se você quiser se manter nesse ciclo sem ter interseção com o próximo ciclo, mas compensa. Compensa, porque é algo brutal. O que eu fiz para ilustrar o quão isso compensa você ganhar mais prêmio? Eu peguei aqui total de 7 ativos diferentes no dia 7/10. E eu peguei aqui para Delta 16, Delta 30, Delta 50, os Strangles. E aqui, claro, os Straddles. Olha só. Quando você vai olhar lá na grade de prêmios, e eu percebo isso consistentemente, eu percebi que você tem sempre prêmios Delta 30 que são o dobro do Delta 16. E isso, quando você faz a conta, você comprova. Nem sempre isso acontece, como aqui na Vale, mas você vê que é a grande maioria. E a mesma lógica acontece do 30 para o 50. Olha só. Eventualmente não acontece. Mas se você é uma pessoa que está em dúvida entre abrir 30 e 50, olha para isso aqui. Nesse caso aqui, eu abriria um Delta 30 em vez de um Straddle. Porque está havendo uma distorção negativa para o Straddle aqui, olha. Olha só. E entre abrir aqui na Vale um Delta 30 e um Straddle, eu abriria um Straddle. Se eu visse essa distorção aqui. Tá? É uma forma de você também optar. Mas quando você faz uma estimativa, usando como base 100 opções Delta 16, que vão valer R$100 ou R$1.000, o que você quiser, né? Quando se você fizesse a mesma quantidade de lote no Delta 30, daria o dobro. E no Delta 50, daria o dobro da de 30, que é 4 vezes maior que a Delta 16. Então, essa é uma estimativa muito realista no nosso mercado. Vai lá, pausa o vídeo e vai lá ver na sua grade de cotações se não é mais ou menos o 30, dobro do 16, e 50, o dobro do 30. Vai lá ver. Vai lá para você ver. Aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei, multipliquei isso aqui pelos percentuais. Aí você vê como faz sentido.
vai crescendo, olha só, 50, 60, 65, aí você ganha mais no 30, porque aqui é 70, depois vai para 80, 100. Ah, então eu vou fazer 30. Mas aí o 30 tem mais risco. Balança mais, né? Oscila mais. Ah, Leandro, então empatou aqui, ó. Empatou o delta 30, 15 DTE com o 50 no 17. Mas o 17 chega mais cedo. E isso aqui, muitas vezes, vai chegar bem mais cedo, inclusive. Mas eu não vou negar que tá bem parelho, tá? Tá bem parelho. Aqui você vai ganhar o dobro, vai balançar mais, vai vir mais cedo. Quer desempatar? Vê lá. Usa aquela dica que eu dei. Vê se aqui está dando realmente o dobro desse aqui. Mas aqui você vai ganhar os 100 mais cedo, tá? Vai vir mais cedo para você. E aqui, a partir do momento que você começa a entrar, você vê que no 15 DTE vai ter lá um 110. Já vai começar a valer, tá? Vai ganhar mais que aqui. Mas a coisa começa a ficar estúpida quando você leva para o vencimento. Olha a estupidez. Compara isso aqui, que isso aqui tem o mesmo notion. 260 compara com 50. Nós estamos falando de um ganho mais de 5 vezes maior. Mais de 5 vezes maior. E um risco também, como nós vimos lá nos outros vídeos, 5 vezes maior. Porque a relação ganho-risco é similar. Então, a gente vai ter um risco aqui mais de 5 vezes maior para ganhar 5 vezes mais. Aí, se você é um cara muito agressivo, porque o agressivo já está aqui, né? Aqui é o bem agressivo, aqui é o extremo agressivo. Mas será muito bem recompensado. Tá bom? Agora sim são as lições finais. A meta de 50% 21 DTE não é a que maximiza o lucro em delta 16. Isso segundo os últimos estudos. Entretanto, os mesmos confirmam que são dados casados. Então, o 50% continua muito casadinho lá com 21 DTE. Mas não é, na precisão, a meta mais lucrativa. Inclusive, o que dá até respaldo à meta da Invest TV. O 65% está muito mais próximo dos 60% do que até os 50%. Mesmo quando se considera o PL diário, isso na expiração. Quanto maior o delta, maior o PL diário, mas com maior desvio padrão. É aquilo lá. Então, sim, você vai ser recompensado, mas você também vai ter um maior risco chegando até lá. Quanto maior o delta, mais tempo se leva para alcançar a mesma meta de lucro. É que nem quando a gente botou lá 50%. Se o delta é grande, vai demorar muito tempo para chegar nos 50%. Se o delta é pequeno, se você pegasse lá um delta 10, delta 5, ia ser muito mais rápido você chegar nos 50%. Então, o decaimento do teto ele é muito maior em menores deltas. Em geral, quanto maior delta, menor a meta de lucro que leva a maior PL diária, como nós vimos lá. Então, o que vai te dar maior PL diário no Straddle é você fazer lá o 25%. Você mais vai rapidamente alcançar aquela sua meta que você estabeleceu de lucro. Lembre que quanto maior também a meta é de lucro, e mais tempo você vai ficar no trade, maior a chance de você perder aquele trade, né? Do trade ir contra você. Estudos mais recentes demonstram que o Straddle leva mais tempo para alcançar sua meta de lucro.
do que apontavam estudos mais antigos, divergindo das regras de bolso pregadas. Então, a gente não pode nem dizer que eles fizeram ali, deram uma margem de segurança, porque é ipsis litteris, aquele estudo de 2014. Então, eles não pegaram um estudo atual e botaram uma margem de segurança, porque é exatamente o que foi esse estudo lá mais para trás. Eu não sei se chega a um ponto que a coisa está tão consolidada lá que a encomenda é que eles continuem recomprovando aquelas metas, mas aqui não, gente. Se tiverem pesquisas aqui que atualizem essas metas todas, eu vou ser o primeiro a dizer e trazer aqui para vocês. Tenho essa tranquilidade e essa segurança de saber disso. Bom? Vamos lá. A meta de lucro de 50, Strangle Delta 30, aproxima-se da meta de 25 do Straddle, sendo alcançada neste, ou seja, o Straddle, em geral, alguns dias antes. E isso que traz um pouco mais de vantagem para o Straddle. Uma comparação prática entre D50 e D30 é verificar se a relação é de 1 para 2, para então se decidir qual escolher. Ao se aprofundar as relações ótimas entre deltas, metas de lucro e DTE, alcançam-se diversos parâmetros que tornam mais complexas as regras de abertura e fechamento. Então, quanto mais a gente aprofundar, mais a gente vai chegar a DTEs diferentes. Aí deu muitos resultados, mas isso aqui é 19,5 DTE. Então, é o quê? Foi até o final da manhã, né? A meta de lucro aqui deu 27,5. Vamos botar 27, sabe? Então, a gente, quando vai refinando, né, a gente vai chegando lá num detalhe que se perde um pouco, né? Uma forma de resolver esse dilema, mantendo a simplificação, é assumir as metas de lucro ótimas e sair em cada caso antes dos 45 DTE do próximo ciclo, ou seja, saindo antes de 15 DTE de agora, de forma a garantir o melhor uso da sua margem. A saída de meio de ciclo não precisa, então, ter absoluta precisão, desde que adotada de forma sistemática, a fim de evitar o crescimento extremo do risco gama a ocorrer perto da data de vencimento. Deve-se lembrar que, ao se fazer pesquisas com diferentes ativos, espera-se haver pequenas alterações para cima e para baixo, que descompensam qualquer esforço por maior precisão do que essa. A verdade é essa mesmo. O Straddle é uma estrutura cujo enorme prêmio compensa o risco de levar até o vencimento. E é a estrutura neutra adequada quando se abrem posições com DTE curtos ou no aproveitamento de explosões de volatilidade implícita, como a que nós tivemos agora no segundo turno das eleições, que a turma ganhou de teta em um dia 35%, 40%, 50%. Foi uma coisa impressionante. Logo, pode-se concluir que o Straddle não possui DTE limite. Ele possui um DTE, que seria um DTE ótimo, que é lá nos 30%, mas você levando para a expiração, você continua usufruindo dos mais altos DTEs. Então, eu vou trazer aqui 3 opções de referência na qual você pode usar para tomar uma decisão. Primeiro, eu vou trazer a referência avançada, que é usar a tabela completa, como eu mostrei lá. Volta lá, tira um print da tela e usa como referência para você. Você usa a tabela completa e avalia para cada operação, em função do lucro alcançado naquele momento lá, do tempo que percorreu e do custo de oportunidade do uso de margem, para você tomar uma decisão de sair ou não sair. Tá? Essa aqui é a mais avançada.
Você pode também utilizar uma referência de PL dia ótimo, que é utilizar esses valores aqui, 60% 19 DTE, 40 delta 30 19 DTE, e de forma mais agressiva, no Straddle, 25% para 17 DTE. É isso que te daria o PL ótimo, segundo as pesquisas. Tá? Se você tem dificuldade de operar, Leandro, mas aí eu não vou nunca lembrar desse 17 DTE, que o outro é 19, estava acostumado com 21, então vamos utilizar uma referência simplificada, considerando o uso de margem ótimo, que é você adotar essas referências aqui. Você continua mantendo o delta 16 com 65% de lucratividade, que é a meta da test trade, mas com 15 DTE. Importante, aqui é 19, aqui é 15. Então, você vai adotar 15 DTE, 50% para a delta 30 e 25% no 15 DTE. Malhando, mais 25 não é 17? Tá, cara, então você pode querer utilizar 27%. Tá, mas vamos simplificar aqui, tá? Olha só, pelo menos aqui está tudo múltiplo de 5, ó. 15 DTE, 65 16, 50 30, 25 para 50. Aqui, então, está coerente essas metas para o tempo de 15 DTE e você entra no próximo 5 a 45 DTE. Talvez seja a forma mais simples da gente estabelecer metas, sabendo que isso não precisa ser algo preciso, tá? Se você quiser máxima precisão, faz a referência avançada. Se você já quiser ter um resultado mais ótimo, pode utilizar esse aqui do meio. E se você quiser já utilizar números mais simples e manejando lá os 15 DTE, você pode utilizar essa última referência. Tá bom, gente? Vocês não têm a ideia do quanto eu tive que quebrar a cabeça para chegar nessa página que está aí. Tá? Mas você também não precisa seguir a risca isso aqui. O fato é que você vai ter agora toda a base para você criar a sua tabela. Por que você não cria também a sua tabela? Ela pode estar até melhor que essa aqui. Cria a sua tabela e depois manda lá no Telegram. Fala que você não. Agora eu estou considerando como mais importante o 21 DTE. Então você vai botar uma tabela de 21 DTE. Mas você botando 21 DTE, você vai ter que diminuir as metas de lucro. Entendeu? É isso que eu quero que vocês pensem. Não tem como você botar menos tempo de trade e aumentar a meta de lucro. Não tem como você fazer isso. Eu quero dar para vocês aqui as variáveis. E quando você bota aquela tela lá de curva, onde eles conseguiram botar no mesmo gráfico todos os deltas. Aquilo ali é lindo. Aquilo ali também você tem que botar na parede da sua casa ou do seu escritório lá. Bota aquela curva na parede lá, para você visualizar lá. É muito lindo isso aqui tudo. Nossa, é empolgante demais. Fantástico. Isso já vai mudar o meu operacional. Já vai mudar. É claro, não vai mudar muito. A verdade é essa, não vai mudar muito. Mas alguma coisa já vai mudar. Sabe? Então, eu quero que você amplie sua capacidade de raciocínio e não fique totalmente preso à regra de bolsa, porque pode haver situações que o trade vai diferente. Sabe? São regras muito também fundamentadas no 45 DTE. Não pode ficar preso ao 45 DTE. Às vezes você vai entrar a 50, vai entrar, sabe, em outras metas. Então, transforma isso para o tempo de trade também. Pega isso e bota como tempo de trade. Já seriam outras tabelas, seria mais de meia hora de vídeo. Mas isso aqui eu acho que já é boa base para vocês começarem a tomar melhores decisões na hora de escolher um delta. Tá? Se por acaso você é um iniciante e só te deixou mais confuso, que isso, então, te sirva de motivação de você aprofundar. Aprofunde, tá? Porque
Quanto mais fundo você for, mais dinheiro você vai ganhar. A verdade é essa. E às vezes você estar muito seguro, muito confiante, significa você ter grandes prejuízos. Às vezes é melhor você ser uma pessoa mais desconfiada, mais cautelosa, calculando mais, medindo mais, do que ter toda essa confiança. Mas a boa notícia é que também o conhecimento ele vai te trazer um pouco mais de confiança. Tanto que você vai poder fazer esse straddles de forma mais confiante, levar mais perto do exercício com mais confiança, sabendo o que vocês estão fazendo. Tá bom, gente? Então, adorei todo o tempo que empreguei aqui, estou aqui com vocês. Parabéns a todos vocês que tiveram lucros exorbitantes nessa última operação. Tá? Não torrem o dinheiro. Às vezes o dinheiro que vem fácil, ele vai embora fácil também. Tá? Então, se você ganhou muito dinheiro nessa última operação, tira esse dinheiro da corretora, fecha o laptop, vai lá, bota no Decolar, compra uma passagem, vai lá fazer um cruzeiro, vai lá para Gramado, vai lá para Disney, sabe? Transforme dinheiro em felicidade. Que esse é o nosso grande objetivo de estar aqui. É isso que eu quero para vocês. Transforme dinheiro na sua felicidade e ou na felicidade de outras pessoas que você ama. Tá bom, gente? Então é isso por hoje. Até mais o próximo vídeo com novas descobertas, novas sacadas e novos insights. Nos vemos no Telegram.